Ela havia acabado de ser demitida por justa causa, humilhada diante dos chefes, sem saber como ia pagar o aluguel ou colocar comida na mesa da filha pequena. O que ninguém no hotel imaginava era que aquela faxineira silenciosa tinha acabado de salvar, com as próprias mãos, a vida de uma criança perdida em um corredor de serviço, e que essa criança era o tesouro mais precioso do homem mais poderoso da cidade. Enquanto ela caminhava pela rua com uma caixinha de pertences e o coração em pedaços, o milionário vasculhava câmeras, rastros e relatórios em busca da mulher desconhecida que impediu que seu mundo desmoronasse para sempre. Quando enfim seus caminhos se cruzam, uma simples frase, "Foi ela quem salvou meu filho", transforma a injustiça em oportunidade e abre a porta para uma segunda chance que ninguém poderia prever. Antes de ouvir esse relato de reviravolta, coragem e amor inesperado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar de qual cidade ou país você está assistindo. Capítulo 1. O relógio marcava 6 horas da manhã quando Mariana Costa empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor de serviço do Hotel Imperial, no coração dos Jardins, em São Paulo. Suas mãos calejadas seguravam o pano de chão com a mesma firmeza de sempre, mas seus pensamentos estavam longe dali. Na escola onde Sofia, sua filha de 5 anos, começaria as aulas na semana seguinte. O uniforme custava caro e ela ainda não tinha conseguido juntar o valor completo. Trabalhar como faxineira em um hotel de luxo não pagava muito, mas era o que tinha. E Mariana aprendera desde cedo que reclamar não enchia a barriga nem pagava a conta. Ela parou em frente ao depósito de material de limpeza e suspirou fundo. O cheiro de produtos químicos misturados ao ar-condicionado gelado do hotel sempre lhe dava uma sensação estranha, como se não pertencesse àquele mundo de tapetes persas, lustres de cristal e hóspedes que pagavam em uma noite o que ela ganhava em 3 meses. Mas Mariana não se importava. Tinha orgulho do próprio trabalho. Deixava cada quarto impecável, cada espelho reluzente, cada toalha dobrada com perfeição. Era uma mulher simples, de 28 anos, cabelos castanhos presos, em um coque baixo, olhos amendoados que carregavam cansaço e esperança na mesma medida. Sua história não era diferente da de tantas outras mulheres que acordavam antes do sol nascer para sustentar sozinhas os filhos. Mariana havia se casado jovem com Daniel, um homem gentil que trabalhava como entregador e sofria de asma crônica. Eles tinham pouco, mas eram felizes. Quando Sofia nasceu, o mundo deles ganhou cores mais vivas. Porém, 3 anos atrás, Daniel teve uma crise respiratória grave durante uma entrega e não resistiu. Mariana ficou viúva aos 25 anos, com uma bebê de 2 anos nos braços e um aluguel atrasado. Desde então, era ela e Sofia contra o mundo. Não tinha família próxima, não tinha rede de apoio. Tinha apenas a própria força e a certeza de que desistiria de tudo, menos da filha. Naquela manhã, enquanto organizava os produtos de limpeza, Mariana sentiu um aperto no peito ao lembrar da conta de luz que venceria no fim da semana. Fez as contas mentalmente pela 10ª vez e concluiu que teria que pedir um adiantamento. Odiava pedir favores, mas não tinha escolha. Respirou fundo e decidiu que falaria com a supervisora Conceição ainda naquela manhã. Conceição era uma mulher de 40 e poucos anos, magra, de cabelos tingidos de loiro e expressão permanentemente azeda. Não gostava de Mariana. Na verdade, não gostava de ninguém, mas Mariana especialmente parecia incomodá-la. Talvez porque Mariana nunca baixava a cabeça além do necessário, nunca fingia sorrir quando não tinha vontade, nunca entrava no jogo de fofocas e intrigas que rolavam entre as funcionárias. Ela fazia seu trabalho, pegava seu salário e ia embora cuidar da filha. Simples assim. Mariana estava terminando de limpar o corredor do 8º andar quando ouviu um barulho estranho vindo do corredor de serviço. Era um som abafado, como se alguém estivesse tentando respirar e não conseguisse. Ela largou o pano no chão e caminhou apressada em direção ao som. Seu coração disparou. Conhecia aquele som. Vivera anos ao lado de um homem que lutava para respirar. Ao virar a esquina, Mariana deparou-se com uma cena que gelou seu sangue. Um menino, não devia ter mais de 7 anos, estava sentado no chão,
encostado na parede, com o rosto pálido e os lábios começando a ficar arroxeados. Ele segurava o próprio pescoço com as mãos pequenas, tentando puxar ar, e seus olhos estavam arregalados de pânico. Ao lado dele, caído no chão, estava um inalador. Mariana não pensou. Não teve tempo para regras, para protocolos, para medo de ser repreendida. Ajoelhou-se ao lado do menino e pegou o inalador do chão. Suas mãos tremiam, mas sua voz saiu firme e calma. Olha para mim, querido. Olha nos meus olhos. Você vai ficar bem, tá me ouvindo? Eu vou te ajudar. O menino olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas e medo. Mariana reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que Daniel tinha quando as crises vinham sem aviso. Ela destravou o inalador, posicionou na boca do menino e pressionou enquanto dizia em voz baixa e firme: respira devagar, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, devagar. Isso. Você está indo bem. Mais uma vez. Ela segurou a mão livre do menino com a sua, apertando de leve, transmitindo segurança. Repetiu o processo 2 vezes, 3, 4, até que finalmente a respiração dele começou a voltar ao normal. A cor foi retornando ao rosto infantil. Os lábios deixaram de ficar roxos. O menino ainda tremia, mas já conseguia respirar. Mariana puxou-o para seu colo e começou a fazer movimentos circulares nas costas dele, como fazia com Sofia quando tinha pesadelos. Pronto, meu amor. Passou. Você está bem agora. Está tudo bem. O menino agarrou-se a ela como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desabava. Mariana sentiu uma onda de ternura tomar conta do peito. Aquela criança estava sozinha, assustada. Poderia ter morrido ali naquele corredor frio e sem vida. Onde estavam os pais? Onde estava alguém que cuidasse dele? Foi nesse momento que uma voz estridente cortou o silêncio do corredor. O que você pensa que está fazendo, Mariana? Mariana ergueu os olhos e viu Conceição parada a poucos metros, com os braços cruzados e uma expressão de fúria no rosto. Atrás dela, 2 outras funcionárias observavam a cena com curiosidade e um certo prazer mórbido. Ele estava tendo uma crise de asma. Eu só ajudei. Ajudou? Você abandonou seu posto, largou o material de limpeza no meio do corredor e está aqui abraçada com um hóspede menor de idade. Você tem noção do que isso significa? Mariana sentiu uma raiva surda subir pelo peito. Colocou o menino de pé com cuidado, certificando-se de que ele estava estável. E então se levantou também, encarando a supervisora. Ele quase morreu, Conceição. Não tinha ninguém por perto. O que eu deveria ter feito? Deixar ele morrer enquanto eu terminava de limpar o chão? Você deveria ter chamado alguém. Não é sua função lidar com hóspedes, muito menos tocar neles. Você quebrou todas as regras do hotel. As regras do hotel não são mais importantes que a vida de uma criança. Conceição deu um sorriso cruel. Tinha finalmente encontrado o que precisava para se livrar de Mariana. Aquela funcionária sempre foi orgulhosa demais, certinha demais. Era hora de colocá-la no lugar dela. Vamos resolver isso no Departamento de Recursos Humanos. Agora. Mariana olhou para o menino, que ainda estava pálido e assustado. Queria ficar ali, garantir que ele estava bem, que alguém viria buscá-lo. Mas a mão firme de Conceição já a puxava pelo braço. No andar térreo, dentro de uma sala pequena e sem janelas, Mariana sentou-se diante de 3 pessoas. Conceição, o gerente de recursos humanos, e uma mulher que ela nunca tinha visto antes, provavelmente da diretoria. Eles tinham expressões sérias, quase irritadas. Ninguém perguntou sobre o menino. Ninguém pareceu se importar que ela acabara de salvar a vida de uma criança. O gerente abriu uma pasta e começou a falar em tom monótono, como se estivesse lendo uma sentença já decidida. Mariana Costa, você foi flagrada abandonando seu posto de trabalho, deixando equipamentos de limpeza em área de circulação, criando risco de acidente e mantendo contato físico inadequado com um hóspede menor de idade. Essas infrações são graves e estão descritas no regulamento interno do hotel, artigo 15, parágrafo 3º. Diante disso, a empresa decide pela sua demissão por justa causa, com efeito imediato.
Mariana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Justa causa. Isso significava que ela não receberia nada, nenhum direito, nenhuma indenização, nada, com uma filha de 5 anos para criar sozinha, com contas para pagar, com o uniforme da escola ainda por comprar. Eu salvei a vida dele. Ele ia morrer se eu não tivesse feito nada. A mulher da diretoria suspirou impaciente. Isso não muda o fato de que você violou o regulamento. Deveria ter acionado a equipe médica do hotel. Não havia tempo. Ele estava sufocando. Sua versão dos fatos está registrada, mas a decisão está tomada. Por favor, assine aqui e retire seus pertences. Eles empurraram um papel na direção dela. Mariana olhou para o documento embaçado pelas lágrimas que se acumulavam nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de injustiça, de revolta contra um mundo que punia quem fazia o certo. Ela assinou. Não tinha escolha. Levantou-se, pegou a caixinha de papelão com seus poucos pertences, um casaco velho, uma caneca que Sofia tinha pintado para ela no Dia das Mães, uma foto dos 3, ela, Daniel e a bebê Sofia, tirada semanas antes de ele partir. Saiu pela porta dos fundos, como lixo sendo descartado. Sentiu o sol quente de meio-dia bater no rosto e a sensação de que o mundo tinha acabado. Mariana caminhou sem rumo pelas ruas movimentadas de São Paulo. Os prédios gigantescos ao redor pareciam rir dela. Os carros buzinavam impacientes, as pessoas passavam apressadas sem olhar para os lados. Ela era invisível. Sempre fora. Mais uma trabalhadora descartável em uma cidade que não perdoava fraquezas. Encontrou um banco em uma pequena praça arborizada e sentou-se, abraçada à caixa de papelão. O que faria agora? Como pagaria o aluguel? Como sustentaria Sofia? As perguntas martelavam na cabeça sem resposta. Pela primeira vez em 3 anos, desde que perdera Daniel, Mariana sentiu vontade de desistir. Apenas sentar ali e deixar o mundo girar sem ela. Estava tão perdida em seus pensamentos sombrios que não percebeu quando um homem parou diante dela. Era alto, devia ter uns 35 anos, vestia um terno cinza impecável e tinha olhos escuros que a observavam com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Ele limpou a garganta e ela ergueu o olhar. Mariana Costa? Ela franziu a testa. Como ele sabia seu nome? Sim. Quem é o senhor? Meu nome é Eduardo Almeida. Sou dono do Hotel Imperial. Posso sentar? Mariana ficou tensa. O que o dono do hotel queria com ela? Viera terminar o serviço? De humilhação? Ela fez um gesto vago e ele sentou-se ao lado dela no banco, mantendo uma distância respeitosa. Eu precisava encontrá-la. Descobri o que aconteceu hoje de manhã. Mariana cerrou os punhos. Não queria ouvir mais acusações. Não aguentaria. Olha, eu sei que quebrei as regras. Já fui demitida. Não precisa esfregar isso na minha cara. Eduardo balançou a cabeça. Você não entendeu. Eu vim agradecer. Mariana piscou, confusa. Agradecer? Aquele menino que você ajudou é meu filho, Pedro. Ele tem 7 anos e sofre de asma grave desde pequeno. Eu estava em uma reunião no último andar quando ele saiu do quarto sozinho. Não sei como conseguiu. Quando fui procurá-lo, ele tinha sumido. Vasculhei o hotel inteiro, desesperado. Olhei as câmeras de segurança e vi você no corredor de serviço, salvando a vida dele. Mariana sentiu um nó na garganta. Ele está bem? Está. Graças a você. Os médicos disseram que se demorasse mais alguns minutos, poderia ter sido fatal. Então por que me demitiram? Eduardo suspirou e passou a mão pelos cabelos. Porque eu não estava lá. Porque uma supervisora mal-intencionada distorceu tudo e o Departamento de Recursos Humanos agiu sem me consultar. Quando soube, já era tarde. Você já tinha saído. Eu vim atrás de você. Mariana não sabia o que dizer. Ficou olhando para aquele homem de terno caro que devia viver em um mundo completamente diferente do dela e tentou entender o que estava acontecendo. Olha, Sr. Almeida, eu agradeço por vir até aqui, mas isso não muda nada. Eu perdi meu emprego.
Tenho uma filha pequena para sustentar. Não tenho tempo para aceitar agradecimentos vazios. Não é um agradecimento vazio. É uma proposta. Mariana o encarou desconfiada. Que tipo de proposta? Eduardo respirou fundo, como se estivesse tomando coragem para dizer algo importante. Preciso de alguém para cuidar da minha casa e do Pedro. Uma governanta. Alguém em quem eu possa confiar. Alguém que tenha o coração no lugar certo. Você provou hoje que é essa pessoa. Eu sou faxineira, não governanta. Você é uma mulher corajosa que salvou meu filho sem pensar 2 vezes. Isso vale mais do que qualquer diploma. Estou oferecendo um salário 3 vezes maior do que você ganhava no hotel, moradia na minha casa e a possibilidade de levar sua filha para morar com você. Haverá um quarto separado para vocês 2. Segurança, estabilidade. Mariana sentiu a cabeça girar. Aquilo era bom demais para ser verdade. Sempre era. Por que está fazendo isso? Porque quero que meu filho cresça perto de alguém que realmente se importa com ele. E porque você merece uma segunda chance. Todos merecemos. Mariana olhou para a caixa de papelão no colo, para as próprias mãos calejadas, para a foto de Daniel que sorria dentro da caixa. O que ele diria se estivesse ali? Provavelmente diria para ela arriscar, para confiar, para não desistir. Posso pensar. Eduardo tirou um cartão do bolso e entregou a ela. Claro, mas não demore muito. Amanhã de manhã, 9 horas, esse é o endereço. Se decidir aceitar, estarei esperando. Ele se levantou, ajeitou o paletó e olhou para ela uma última vez. Você salvou o que tenho de mais precioso no mundo, Mariana. Deixe-me retribuir. E então ele se foi, deixando-a sozinha no banco da praça, segurando um cartão que poderia mudar sua vida inteira. Naquela noite, Mariana sentou-se na beirada da cama, onde Sofia dormia, acariciando os cabelos castanhos da filha. A menina tinha o rosto de anjo, bochechas rosadas, cílios longos. Era tão pequena, tão inocente, merecia tudo de melhor que o mundo pudesse oferecer. Mariana pensou em Daniel. Pensou em todas as vezes que ele tinha enfrentado o medo para dar um passo à frente. Pensou na coragem que ele tinha de acordar todos os dias, sabendo que a asma poderia matá-lo a qualquer momento, e ainda assim sorrir, brincar, viver. Se ele estivesse ali, o que diria? Ela sabia a resposta. Ele diria para ela ser corajosa, para aceitar a ajuda quando ela viesse, para não ter orgulho demais que a impedisse de dar uma vida melhor para Sofia. Mariana pegou o cartão na mesinha de cabeceira e leu o endereço. Um bairro nobre, longe dali. Um mundo diferente. Mas talvez, apenas talvez, fosse exatamente o que elas precisavam. No dia seguinte, com Sofia pela mão e a mala velha na outra, Mariana parou diante de um portão alto de ferro forjado. Atrás dele, via-se uma mansão de 3 andares, com jardins bem cuidados, uma fonte no centro e janelas enormes que refletiam o céu azul. Ela apertou o interfone, o coração batendo acelerado. Sim? Mariana Costa. O Sr. Almeida está me esperando. Houve um momento de silêncio e então o portão começou a se abrir lentamente. Mariana olhou para Sofia, que observava tudo, com os olhos arregalados de encantamento. Mamãe, é um castelo? Mariana sorriu pela primeira vez em dias. Não, meu amor, é nossa nova casa. E então, segurando firme na mão da filha, ela atravessou o portão sem saber que estava cruzando também a linha entre o passado de dor e um futuro que ainda estava por se escrever. Capítulo 2. A primeira coisa que Mariana notou ao entrar na mansão foi o silêncio. Não era um silêncio tranquilo, daqueles que acalmam a alma. Era um silêncio pesado, como se a casa inteira estivesse contendo a respiração. Os móveis eram elegantes. As cortinas de veludo caíam perfeitamente sobre janelas enormes. O lustre do hall de entrada parecia saído de um filme. Mas faltava algo. Faltava vida. Eduardo as recebeu com um sorriso contido. Usava calça social e camisa branca, com as mangas dobradas até os cotovelos, como quem tinha começado o dia em uma reunião formal e desistido no meio do caminho. Havia uma tensão nos ombros dele,
uma preocupação nos olhos escuros que Mariana não conseguia decifrar completamente. "Bem-vindas", disse ele, a voz baixa e controlada. "Mariana, esta é Carmen. Ela trabalha aqui há 15 anos e vai ajudá-la nos primeiros dias." Uma senhora de cabelos grisalhos e rosto amável surgiu de um corredor lateral. Devia ter uns 60 anos, era baixinha e redonda, com um avental florido amarrado na cintura e um sorriso que iluminou o ambiente inteiro. "Que bênção ter vocês aqui", disse Carmen, apertando a mão de Mariana com força. "E essa princesinha deve ser a Sofia." Sofia escondeu o rosto na perna da mãe, tímida. Carmen riu baixinho e se abaixou na altura da menina. "Sabe o que tem na cozinha agora? Bolo de chocolate quentinho. Você gosta de bolo de chocolate?" Os olhos de Sofia brilharam e ela acenou com a cabeça. Carmen estendeu a mão e a menina, depois de olhar para a mãe pedindo aprovação, aceitou. "Vou mostrar a cozinha para você enquanto sua mamãe conhece a casa. Pode ser." Mariana assentiu, sentindo um alívio imenso. Pelo menos havia alguém gentil ali. Carmen levou Sofia e Eduardo indicou a escadaria com um gesto. "Vou mostrar os quartos. Você e Sofia vão ficar no segundo andar, na ala leste. É mais tranquilo e tem uma vista bonita para o jardim." Eles subiram em silêncio. Mariana observava tudo ao redor, ainda processando a mudança radical que sua vida tinha dado em menos de 24 horas. Ontem estava desempregada, desesperada, sentada em um banco de praça sem saber como pagaria as contas. Hoje estava ali, naquela mansão enorme, prestes a começar uma nova vida. Eduardo abriu uma porta dupla de madeira escura e revelou um quarto amplo, com uma cama de casal coberta por um edredom branco, um guarda-roupa embutido, uma escrivaninha junto à janela e uma porta que dava para um banheiro privativo. Ao lado, conectado por uma porta interna, havia um quartinho menor, já decorado com motivos infantis, uma cama pequena, com um dossel e prateleiras cheias de livros e brinquedos. "Este será o quarto da Sofia", explicou Eduardo. "Mandei arrumar ontem à noite. Espero que ela goste." Mariana sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca tinha feito algo assim por ela. Por Sofia. Era demais. Bom demais. "O senhor não precisava..." Eduardo a interrompeu com um gesto suave. "Precisava, sim. E, por favor, me chame de Eduardo. Aqui não há patrão e empregada. Há pessoas tentando fazer isso funcionar." Mariana assentiu, sem saber bem o que dizer. Eduardo continuou. "Carmen cuida da cozinha e da parte administrativa da casa. Há um jardineiro que vem 3 vezes por semana e uma equipe de limpeza que vem às segundas e quintas. Sua função principal será cuidar do Pedro. Ele precisa tomar os remédios nos horários certos, evitar esforço físico excessivo, sempre ter o inalador por perto. Mas mais do que isso, ele precisa de companhia, de atenção, de alguém que realmente se importe." "Eu vou cuidar bem dele", prometeu Mariana. "Eu sei. Foi por isso que você está aqui." Houve um momento de silêncio entre eles. Eduardo parecia querer dizer algo mais, mas se conteve. Finalmente limpou a garganta. "O Pedro está na escola agora. Volta às 3 da tarde. Descanse um pouco, organize suas coisas. Qualquer dúvida, Carmen está aí embaixo." E então ele saiu, deixando-a sozinha naquele quarto que parecia maior do que a casa inteira onde ela morava antes. Mariana sentou-se na beirada da cama e deixou as lágrimas que vinha segurando finalmente caírem. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de gratidão, de esperança. Sofia estava segura. Elas tinham um teto sobre as cabeças, tinham uma chance. Mais tarde, quando Sofia já explorava o quarto novo com encantamento, Mariana desceu até a cozinha. Carmen estava preparando o almoço e cantarolava uma música antiga enquanto mexia uma panela no fogão. "Precisa de ajuda?" perguntou Mariana. Carmen olhou para ela e sorriu. "Senta aí, querida. Vamos conversar um pouco." Mariana sentou-se à mesa de madeira maciça e Carmen serviu 2 copos de suco de laranja antes de se sentar também. "Faz 15 anos que trabalho aqui", começou Carmen. "Vi muita coisa. Vi esse menino nascer. Vi essa casa se transformar de um lar em um museu silencioso. O senhor Eduardo é um bom homem,
Mas está perdido faz tempo. Perdido como? Carmen suspirou. A mãe do Pedro, Daniela, saiu de casa quando o menino tinha 3 anos. Ela é modelo, vivia viajando, nunca teve tempo nem paciência para ser mãe. Um dia simplesmente arrumou as malas e foi embora. Deixou uma carta dizendo que não nasceu para aquela vida, que precisava de liberdade. O Sr. Eduardo ficou arrasado. Não pela perda dela, acho que o casamento já estava ruim faz tempo, mas pela dor do menino. O Pedro chorou por meses pedindo pela mãe. Mariana sentiu o peito apertar. Ela nunca mais voltou? Aparece de vez em quando. Uma vez por ano, talvez. Traz presente caro, tira foto, posta nas redes sociais fingindo ser mãe do ano e some de novo. O Pedro já nem liga mais. Aprendeu a não esperar nada dela. Que tristeza. E o Sr. Eduardo se fechou. Virou um homem de trabalho, só trabalho. Sai antes das 7 da manhã, volta depois das 10 da noite. Mal vê o filho crescer. Acho que tem medo de se apegar e perder de novo. Mas isso não é vida, nem para ele, nem para o menino. Mariana absorveu aquela informação em silêncio. De repente, entendia melhor o silêncio daquela casa, a tristeza que parecia grudar nas paredes. Você foi uma bênção, Mariana. Pode acreditar. Aquele menino precisa de carinho e o Sr. Eduardo também, mesmo que não saiba disso ainda. Antes que Mariana pudesse responder, ouviram barulho na porta. Era 3 da tarde e Pedro chegava da escola. Carmen se levantou. Vou apresentar vocês direito. Pedro entrou pela porta lateral que dava para a garagem, mochila nas costas e uniforme um pouco amassado. Quando viu Mariana, parou. Seus olhos se arregalaram e um sorriso enorme iluminou o rosto. É você, a moça que me ajudou. Ele correu até ela e a abraçou pela cintura, forte, como se tivesse medo que ela sumisse. Mariana sentiu os olhos arderem de novo. Abraçou o menino de volta, acariciando os cabelos castanhos dele. Oi, Pedro. Vim morar aqui para cuidar de você. Tudo bem? Tudo. É o melhor dia da minha vida. Naquele momento, Sofia apareceu na cozinha, tímida, observando o menino estranho que abraçava sua mãe. Pedro se soltou e olhou para ela com curiosidade. Oi, eu sou o Pedro. Quem é você? Sofia. Tenho 5 anos. Eu tenho 7. Quer ver meu quarto? Tenho videogame. Sofia olhou para Mariana pedindo permissão. Mariana assentiu com a cabeça e as 2 crianças saíram correndo escada acima, já falando animadamente. Carmen riu. Pronto. Já são amigos. Crianças são assim. Não guardam rancor, não fazem complicação. A gente que estraga tudo quando cresce. Mariana sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez as coisas pudessem realmente dar certo. Os dias seguintes foram de adaptação. Mariana acordava cedo, ajudava Pedro a se arrumar para a escola, preparava o lanche dele, verificava se o inalador estava na mochila. Depois levava Sofia para o pequeno jardim nos fundos, onde a menina corria entre as flores enquanto Mariana organizava a casa. Carmen ensinava receitas, contava histórias, tornava tudo mais leve. Eduardo era uma presença quase fantasmagórica. Saía antes de todos acordarem e voltava quando já estavam jantando. Mariana o via apenas de relance, um aceno de cabeça no corredor, um bom dia apressado. Ele parecia fugir da própria casa. Até que, uma semana depois da chegada de Mariana, algo mudou. Era uma quinta-feira chuvosa. Pedro tinha tido um dia difícil na escola, uma prova de matemática que não foi bem e estava quieto demais. Mariana preparou chocolate quente e se sentou com ele na sala de estar enquanto Sofia desenhava no chão. Quer conversar sobre a prova? Pedro deu de ombros. Não sou bom em matemática. Quem disse isso? Eu. Todo mundo. Meu pai nunca tem tempo de me ajudar, então eu sempre erro. Mariana sentiu uma pontada no peito. Seu pai trabalha muito porque quer dar uma vida boa para você. Ele não precisa trabalhar tanto. Eu só queria que ele jantasse comigo às vezes. Mariana não soube o que responder. Abraçou o menino e deixou que ele encostasse a cabeça no ombro dela. Foi assim que Eduardo os encontrou quando chegou em casa naquela noite. Mais cedo do que o normal, às 8 da noite.
Ele parou na porta da sala, observando a cena. Mariana no sofá com Pedro adormecido no colo. Sofia deitada no tapete com os lápis de cor espalhados ao redor. A televisão tocava baixinho. A luz da lareira criava sombras dançantes nas paredes. Algo dentro do peito de Eduardo se apertou. Aquela cena parecia saída de um sonho que ele tinha desistido de ter. Uma família, um lar. Mariana ergueu os olhos e o viu. Sussurrou para não acordar Pedro. Ele teve um dia difícil. Acabou dormindo aqui. Eduardo entrou devagar, tirou o paletó e o colocou sobre uma poltrona. Sentou-se na outra ponta do sofá. Eu devia estar aqui mais vezes, admitiu a voz rouca. Ele precisa de você. Eu sei, mas não sei bem como fazer isso. Nunca tive um bom exemplo de pai. Acho que trabalhar e dar dinheiro era o suficiente. Não é, Eduardo. Ele quer sua presença, quer jantar com você, quer te contar sobre o dia dele. Eduardo passou a mão pelo rosto, cansado. Eu tenho medo, Mariana. Medo de me aproximar e perder. Já perdi tanto. Você não vai perder. E se ficar longe assim, vai perder do mesmo jeito. Vai perder os anos que não voltam mais. Eles ficaram ali sentados em silêncio, enquanto Pedro dormia entre eles. Depois de alguns minutos, Eduardo pegou o filho no colo com cuidado e o levou para o quarto. Quando voltou, Mariana já tinha recolhido Sofia também. Eles se encontraram no corredor do segundo andar. A chuva batia forte nas janelas, criando uma música triste e bonita ao mesmo tempo. Obrigado, disse Eduardo, por cuidar dele, por se importar. Não precisa agradecer. Eu gosto do Pedro. Ele é um menino incrível. Ele está mais feliz desde que você chegou. Eu também estou. Mariana sentiu o rosto esquentar. Havia algo no jeito que Eduardo olhava para ela, uma intensidade que a fazia perder o fôlego. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Mariana. E cada um entrou em seu quarto, mas nenhum dos dois conseguiu dormir direito naquela noite. A partir daquele dia, Eduardo começou a chegar mais cedo. Primeiro às 8, depois às 7, depois às 6. Começou a jantar com eles, a perguntar sobre o dia de Pedro, a ajudar com a lição de casa. Mariana observava pai e filho se reconectando e sentia uma alegria genuína. Mas também começou a sentir algo mais, algo perigoso. Eduardo era diferente de qualquer homem que ela já conhecera. Era gentil sem ser condescendente, forte sem ser arrogante. Tinha um jeito de olhar para ela, de realmente vê-la, que a fazia sentir importante. E quando sorria, coisa rara, mas devastadora, Mariana sentia o coração pular uma batida. Ela tentava se policiar. Ele era seu empregador. Ela era a governanta. Havia uma linha clara que não devia ser cruzada, mas a linha ficava mais borrada a cada dia. Uma noite, 3 semanas depois de sua chegada, Mariana desceu até a cozinha às 11 da noite. Não conseguia dormir. A cabeça cheia de pensamentos confusos. Estava preparando um chá quando ouviu passos. Eduardo entrou na cozinha descalço, vestindo apenas calça de moletom e uma camiseta. Os cabelos estavam despenteados, como se ele tivesse passado a mão várias vezes, tentando se concentrar. Também não consegue dormir? Perguntou ele. Mariana balançou a cabeça. Quer um chá? Quero. Ela preparou 2 xícaras e eles se sentaram à mesa, um de frente para o outro. A casa estava em silêncio absoluto. Era como se só existissem os dois naquele momento. Em que você estava pensando? Perguntou Eduardo. Mariana hesitou. Depois decidiu ser honesta. Em como? Minha vida mudou em tão pouco tempo. Às vezes ainda parece um sonho. Para mim também. Esta casa estava morta, Mariana, e você trouxe vida de volta. Não fui só eu. Foi Sofia. Foi o Pedro se abrindo de novo. Foi você chegando mais cedo. Foi você, sim. Você tem um jeito de fazer as pessoas se sentirem importantes. Vistas. Eu não me sentia assim há muito tempo. Mariana segurou a xícara com força, tentando controlar o tremor nas mãos. Eduardo, eu sou só a governanta. Você não é só nada, Mariana. Você salvou meu filho. Está salvando a mim. Também mesmo sem saber. Eles se olharam. Havia tanta coisa não dita entre eles, tanto sentimento guardado.
Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mariana não recuou. Deixou que ele segurasse sua mão. A pele dele era quente, firme. Os dedos se entrelaçaram naturalmente, como se sempre tivessem feito aquilo. Isso é errado, sussurrou Mariana. Por quê? Porque você é rico, importante, vive em um mundo diferente do meu. Porque as pessoas vão falar. Porque eu trabalho para você, eu não me importo com as pessoas. E você não trabalha para mim, Mariana. Você está aqui porque escolheu, porque eu te pedi. Somos duas pessoas tentando reconstruir nossas vidas. E se der errado? E se der certo? Mariana sentiu lágrimas nos olhos. Não sabia se era medo ou esperança. Talvez os dois. Eu não posso perder isso, Eduardo. Essa casa, essa estabilidade, a Sofia precisa disso. Você não vai perder. Nunca. Eu prometo. Como pode prometer algo assim? Porque eu estou me apaixonando por você, Mariana. E quando eu me comprometo com algo, vou até o fim. O coração de Mariana disparou. Ela queria acreditar. Queria tanto acreditar. Eu também estou sentindo algo, admitiu, a voz trêmula. E isso me apavora. Eduardo apertou a mão dela com carinho. Então vamos ter medo juntos. Mas não vamos fugir. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, até que o relógio marcou meia-noite. Então se soltaram, devagar, e cada um foi para seu quarto. Mas algo tinha mudado. Uma linha tinha sido cruzada, e não havia mais volta. Nos dias seguintes, pequenos gestos se tornaram constantes. Um toque na mão ao passar um prato durante o jantar. Um olhar que durava segundos a mais. Um sorriso que significava muito mais do que parecia. As crianças percebiam a mudança, mesmo sem entender completamente. Pedro começou a chamar Mariana de tia Mari, e Sofia começou a perguntar se o Sr. Eduardo podia ser seu pai também. Carmen observava tudo com um sorriso sábio, sem dizer nada, apenas deixando que as coisas acontecessem no tempo delas. Era uma terça-feira ensolarada, quando a paz foi quebrada. Mariana estava no jardim com as crianças, quando ouviu a campainha. Carmen foi atender e voltou minutos depois, com uma expressão preocupada. Tem uma mulher aqui. Diz que é a mãe do Pedro. Mariana sentiu um frio na barriga. Ela sabia quem era. Daniela. A ex-esposa. A mãe que abandonou o filho. Pedro, que brincava de esconde-esconde com Sofia, ficou paralisado. Seu rostinho se fechou, perdendo toda a alegria que tinha segundos antes. Não quero ver ela, disse, a voz baixa. Mariana ajoelhou-se ao lado dele. Ela é sua mãe, Pedro. Você não precisa ficar com ela se não quiser, mas acho melhor pelo menos dizer oi. O menino hesitou. Então concordou com a cabeça, derrotado. Pegou a mão de Mariana e entraram juntos na casa. Daniela Tavares estava na sala de estar de pé junto à janela. Era alta, magra, de cabelos loiros perfeitamente escovados e roupas de grife. Usava óculos escuros mesmo dentro de casa e segurava uma bolsa cara. Quando viu Pedro, abriu um sorriso que não chegou aos olhos. Meu amor, como você está grande! Ela se abaixou para abraçá-lo, mas Pedro se encolheu contra Mariana. Daniela notou e seu sorriso vacilou. Quem é você? Perguntou, olhando para Mariana com desconfiança. Sou Mariana. Cuido do Pedro. A governanta? Disse Daniela, o tom carregado de desprezo. Eduardo contratou uma babá. Não sou babá. Sou a pessoa que estava aqui quando seu filho precisava. Foi a vez de Mariana perceber o erro. Tinha falado demais, deixado a emoção tomar conta. Daniela arqueou uma sobrancelha perfeitamente feita. Interessante. Uma governanta que se acha dona da casa. Naquele momento, Eduardo entrou pela porta. Ele tinha saído mais cedo do trabalho ao saber que Daniela estava ali. Seu rosto estava fechado, a mandíbula tensa. Daniela. O que você está fazendo aqui? Vim ver meu filho. Ainda posso fazer isso, não posso? Depois de 8 meses sem dar sinal de vida? Claro que pode, mas avise antes da próxima vez. Não sabia que precisava marcar hora para ver meu próprio filho. Precisa, sim. Ele não é um
Brinquedo que você pega quando tem vontade. Daniela olhou ao redor, reparando na mudança. Na casa mais viva, mais bagunçada, mais feliz. Vejo que muita coisa mudou por aqui. Para melhor. Será mesmo? Vejo que você tem uma funcionária morando aqui, com uma criança. Isso é apropriado, Eduardo? Mais apropriado do que uma mãe que some por meses. Daniela cerrou os punhos, mas manteve o sorriso falso. Vim falar sobre a guarda compartilhada. Meu advogado vai entrar em contato. E então ela saiu, deixando um silêncio pesado para trás. Pedro começou a chorar baixinho, e Mariana o pegou no colo, consolando. Eduardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente abalado. Carmen apareceu com Sofia pela mão. Vou levar as crianças para tomar sorvete na confeitaria da esquina. Vocês precisam conversar. Depois que saíram, Eduardo se deixou cair no sofá. Ela vai tentar tirar o Pedro de mim. Mariana sentou-se ao lado dele. Ela não vai conseguir. Você é um pai presente. Você ama seu filho. Mas ela é a mãe biológica e agora tem uma desculpa perfeita. Você. Eu? Você mora aqui, Mariana. Debaixo do mesmo teto. Ela vai usar isso contra mim. Vai dizer que é inapropriado, que é imoral. Então eu vou embora. Eduardo segurou os ombros dela. Não. Você não vai a lugar nenhum. Eu não vou deixar ela destruir a única coisa boa que aconteceu nesta casa em anos. Mas se isso prejudicar você, se você perder o Pedro, eu não vou perder. Vamos lutar juntos. Você e eu. Mariana queria acreditar, mas uma sombra de medo tinha se instalado no peito. Daniela não era idiota. Tinha visto algo entre eles e ia usar isso como arma. A guerra estava apenas começando. Capítulo 3. Os dias que se seguiram à visita de Daniela foram marcados por uma tensão constante, que parecia grudar nas paredes da mansão. Mariana acordava todas as manhãs com um peso no peito, esperando que a qualquer momento chegasse uma intimação judicial, uma notificação que mudaria tudo. Eduardo andava mais calado, o rosto marcado por preocupações que ele tentava esconder de Pedro, mas que ficavam evidentes nas olheiras e no jeito distraído como mexia no café durante o café da manhã. Foi numa segunda-feira, exatamente 12 dias depois da aparição de Daniela, que o advogado de Eduardo ligou. Mariana estava na cozinha ajudando Carmen a preparar o almoço quando viu Eduardo atender o telefone e seu rosto empalidecer. Ele saiu para o escritório e ficou lá por quase 1 hora. Quando voltou, chamou Mariana para conversar. Eles se sentaram na biblioteca, um cômodo aconchegante com estantes de mogno e poltronas de couro. Eduardo segurava alguns papéis na mão e sua expressão era sombria. Daniela entrou com pedido de guarda compartilhada. Alega que venho negligenciando o Pedro, que a casa não oferece ambiente moral adequado para uma criança e que contratar uma governanta que mora aqui com a própria filha demonstra falta de responsabilidade da minha parte. Mariana sentiu o estômago revirar. Ela está me usando contra você. Não é contra mim, Mariana. É contra nós. Ela percebeu que há algo entre a gente e vai usar isso. O que o advogado disse? Que tecnicamente ela não está errada em pedir a guarda compartilhada, é um direito dela como mãe. Mas que temos boas chances de ganhar se mostrarmos que o Pedro está bem aqui, que é feliz, saudável. O problema é que ela vai tentar pintar nossa relação como algo inadequado. Mariana levantou-se, agitada. Então eu preciso ir embora. É a única solução. Eduardo levantou-se também e segurou os braços dela com firmeza, mas sem machucá-la. Não, você não vai a lugar nenhum, já discutimos isso. Eduardo, se eu ficar, você pode perder seu filho. Eu não vou permitir isso. E se você for embora, eu perco você. Também não vou permitir. Mariana sentiu lágrimas quentes descerem pelo rosto. Por que você está fazendo isso? Por que arrisca tanto por mim? Eduardo soltou os braços dela e segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Porque pela primeira vez em anos eu me sinto vivo, Mariana. Porque você me fez lembrar que existe mais na vida do que trabalho e obrigações. Porque quando eu chego em casa e vejo você brincando com as crianças, ou rindo de alguma bobagem que o Pedro falou, ou simplesmente lendo no sofá, eu sinto que finalmente encontrei o que estava procurando sem saber.
Mariana fechou os olhos, tentando controlar a emoção. Eu também sinto isso, mas tenho tanto medo, Eduardo. Medo de estragar tudo, de te prejudicar, de perder essa estabilidade que a Sofia finalmente tem. Você não vai perder nada. Vamos lutar juntos. E vamos ganhar. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu sei a verdade. E a verdade sempre vence no final. Mariana queria acreditar naquelas palavras. Precisava acreditar. Então assentiu, enxugou as lágrimas e respirou fundo. Está bem, vamos lutar. Eduardo a puxou para um abraço apertado. Mariana encostou o rosto no peito dele e sentiu o coração batendo forte, rápido. Ficaram assim por alguns minutos, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Quando se separaram, Eduardo passou o polegar no rosto dela, limpando uma lágrima que teimava em cair. Vamos fazer tudo certo. Sem esconder, mas também sem fazer alarde. Vamos mostrar que aqui é um lar de verdade. Mariana concordou, mas sabia que não seria fácil. Nas semanas seguintes, a vida seguiu uma rotina aparentemente normal, mas havia uma vigilância constante. Mariana evitava demonstrações de afeto por Eduardo na frente de terceiros, mantinha uma distância respeitosa, agia profissionalmente. Mas quando estavam sozinhos tarde da noite, depois que as crianças dormiam, eles se encontravam na cozinha ou na biblioteca e conversavam por horas. Eram conversas profundas sobre a vida, sobre sonhos, sobre medos. Eduardo contava sobre a infância solitária, filho único de pais ricos que nunca tiveram tempo para ele, criado por babás e motoristas. Contava sobre como construiu o império hoteleiro sozinho, trabalhando 18 horas por dia, provando para o pai que era capaz. Sobre como se casou com Daniela por pressão social, porque ela era bonita, bem relacionada, a esposa perfeita no papel. Mas que nunca houve amor de verdade ali. Mariana contava sobre a infância pobre, mas feliz, sobre a mãe que criou ela e os 2 irmãos sozinha depois que o pai foi embora, sobre como começou a trabalhar aos 14 anos para ajudar em casa, sobre como conheceu Daniel e se apaixonou pela primeira vez, sobre a dor de perdê-lo tão cedo, sobre as noites em que chorava escondida no banheiro para Sofia não ouvir. Eles se abriam um para o outro de uma forma que nenhum dos 2 tinha feito antes, e a cada conversa, a cada segredo compartilhado, o sentimento crescia. Uma noite, depois de uma conversa particularmente intensa sobre a solidão, Eduardo pegou a mão de Mariana e disse baixinho: "Eu não me sinto mais sozinho." Mariana apertou a mão dele de volta. "Eu também não." E então ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, quase tímido, cheio de sentimento contido e esperança. Quando se separaram, Mariana estava com as bochechas coradas e o coração disparado. "Isso muda tudo", sussurrou ela. "Eu sei. E não me arrependo, eu também não." A partir daquele beijo, ficou impossível negar o que sentiam. Mas continuaram discretos, conscientes de que qualquer deslize poderia ser usado contra eles no processo judicial que se aproximava. Foi Carmen quem alertou sobre as visitas estranhas. Ela notou que vez ou outra aparecia alguém na porta se passando por vendedor, fazendo perguntas sobre a rotina da casa, sobre quem morava ali, sobre a relação entre o Sr. Almeida e a governanta. Eram investigadores particulares contratados por Daniela para coletar provas. Eduardo orientou todos a não responderem, nada além do básico. Mas a sensação de estar sendo vigiado era desconfortável. Pedro também começou a sentir a pressão. Daniela ligava com frequência, sempre em horários inoportunos, interrompendo o jantar ou a hora da lição de casa. Ela fazia perguntas capciosas, tentando fazer o menino dizer algo que ela pudesse usar no processo. Perguntava se ele gostava de ter estranhos morando na casa, se sentia falta da mãe, se o pai passava tempo suficiente com ele. Pedro, que era esperto apesar da pouca idade, percebia as armadilhas. Uma noite, depois de uma ligação particularmente difícil, ele foi até Mariana, com os olhos vermelhos. "Tia Mari, minha mãe vai me levar embora?" Mariana ajoelhou-se na altura dele e segurou os ombros do menino. "Seu pai vai fazer de tudo para que você fique aqui com ele. E eu também. Nós somos uma família agora, Pedro. Famílias lutam uma pelas outras. Você é minha família de verdade. Mais do que minha mãe é.
Ela é sua mãe biológica, Pedro, mas família não é só sangue. É quem está presente, quem cuida, quem ama. Você ama a gente? Mariana sentiu os olhos arderem. Amo muito. Você e seu pai. Meu pai também. Te ama. Eu vejo. Mariana ficou sem palavras. Se uma criança de 7 anos percebia, então não estavam escondendo tão bem assim. Quando Pedro foi dormir, ela contou para Eduardo sobre a conversa. Ele ficou pensativo. Talvez a gente esteja tentando esconder demais. Talvez a verdade seja nossa melhor defesa. O que você quer dizer? Que se assumirmos de frente o que sentimos um pelo outro, tiramos o poder das mãos da Daniela. Ela não pode usar isso contra a gente se a gente não tem vergonha disso. Mas e se o juiz achar inadequado? Não é inadequado. É amor. É uma relação saudável entre dois adultos que se importam um com o outro e com as crianças envolvidas. O que tem de errado nisso? Mariana pensou por um momento. Nada. Não tem nada de errado. Mas as pessoas julgam. Que julguem. Eu não vou mais esconder que estou apaixonado por você, Mariana. O coração dela saltou no peito. Eduardo, eu sei que é rápido, sei que é complicado, mas é a verdade. Estou completamente apaixonado por você, pela sua força, pela sua bondade, pela forma como cuida do meu filho como se fosse seu, pela forma como me faz querer ser um homem melhor. Mariana não conseguiu segurar as lágrimas. Eu também estou apaixonada por você. Tentei evitar, tentei ser profissional, mas é impossível. Você entrou na minha vida e mudou tudo. Eduardo a puxou para um abraço apertado e depois a beijou, dessa vez com mais intensidade, mais certeza. Quando se separaram, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Então vamos parar de nos esconder. Vamos enfrentar isso juntos, de cabeça erguida. E foi isso que fizeram. No jantar do dia seguinte, com Pedro e Sofia à mesa, Eduardo fez um anúncio. Crianças, preciso falar uma coisa importante com vocês. Pedro e Sofia pararam de comer e olharam atentos. Vocês sabem que a tia Mari é muito especial para essa casa, não sabem? As duas crianças acenaram com a cabeça. Bom, ela se tornou especial para mim também. De uma forma diferente. Eu gosto muito dela. E acho que vocês já perceberam isso. Pedro sorriu. Vocês vão namorar? Eduardo olhou para Mariana, que corou, mas sorriu também. Sim. Vamos. Sofia bateu palmas empolgada. Então o senhor Eduardo vai ser meu pai? Eduardo se levantou, foi até Sofia e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Se você me deixar, eu adoraria ser seu pai. Assim como a tia Mari é como uma mãe para o Pedro. Pedro se levantou também e abraçou Mariana. Ela é minha mãe de coração. Mariana abraçou o menino de volta, as lágrimas rolando livremente agora. Eduardo se juntou ao abraço e Sofia também. Os 4 ficaram assim, abraçados, formando uma unidade que fazia todo o sentido do mundo. Carmen, que assistia tudo da porta da cozinha, enxugou os próprios olhos com o avental. Graças a Deus, já estava na hora. A notícia de que Eduardo Almeida estava em um relacionamento com a governanta não demorou a se espalhar. Primeiro entre os funcionários do hotel, depois entre os círculos sociais, depois na imprensa especializada em celebridades e empresários. As manchetes variavam entre o romantismo e o escandaloso. Alguns veículos pintavam como uma linda história de amor que superava barreiras sociais. Outros insinuavam que Mariana era uma oportunista que seduziu o patrão rico. Mariana tentava ignorar, mas era difícil. Uma vez, no supermercado com Sofia, uma mulher a reconheceu e fez um comentário alto o suficiente para ela ouvir. Olha ali, a faxineira que deu sorte. Aposto que planejou tudo direitinho. Sofia não entendeu, completamente, mas percebeu que era algo ruim e apertou a mão da mãe com força. Mariana manteve a cabeça erguida e continuou andando. Não devia satisfação a ninguém. Eduardo a defendia sempre que possível. Deu uma entrevista para um jornal importante contando a verdadeira história, de como Mariana salvou a vida de Pedro, de como ela trouxe alegria de volta para a casa, de como o sentimento cresceu naturalmente entre eles. Mariana Costa é a mulher mais corajosa e bondosa que já conheci.
Ela não se importou com regras quando meu filho estava em perigo. Ela apenas agiu. E eu sou grato todos os dias por tê-la na minha vida e na vida do Pedro. A entrevista teve repercussão mista. Algumas pessoas se emocionaram com a história, outras continuaram céticas, mas o que realmente importava era a audiência judicial que se aproximava. 2 semanas antes da data marcada, o advogado de Eduardo, Dr. Renato, fez uma reunião com eles para preparar o caso. Dr. Renato era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação grossa e um jeito direto de falar que inspirava confiança. Precisamos ser honestos sobre tudo. O juiz vai fazer perguntas difíceis. A advogada da Daniela vai tentar pintar vocês como irresponsáveis. Nossa linha de defesa vai ser mostrar que o ambiente aqui é saudável, que o Pedro melhorou em todos os aspectos desde que a Mariana chegou, e que o relacionamento de vocês é sério e baseado em respeito mútuo. Ele abriu uma pasta e mostrou alguns documentos. Já coletei relatórios da escola mostrando que as notas do Pedro melhoraram. Tenho declarações do pediatra dizendo que as crises de asma diminuíram significativamente. Tenho depoimentos de Carmen e de outros funcionários atestando a mudança positiva no comportamento do menino. E, sobre Daniela? Perguntou Eduardo. Dr. Renato fez uma careta. Ela vai alegar que mudou, que quer ser presente na vida do filho, que tem direito à guarda compartilhada. Tecnicamente, ela está certa. Mas vamos mostrar o histórico de abandono, as visitas esporádicas, a falta de compromisso real. E sobre mim? Perguntou Mariana, a voz trêmula. Vão me usar contra o Eduardo? Vão tentar, mas vamos mostrar que você é uma peça fundamental na estabilidade emocional do Pedro, que sua presença foi benéfica, não prejudicial. E se o juiz decidir que é inapropriado mesmo assim? Dr. Renato tirou os óculos e olhou sério para eles. Então vocês precisam estar preparados para isso. Existe a possibilidade, embora pequena, de o juiz determinar a guarda compartilhada. Mas acredito que temos um caso forte. Eduardo segurou a mão de Mariana sobre a mesa. Vamos até o fim, juntos. Dr. Renato sorriu. É essa atitude que precisamos mostrar no tribunal. Unidade, compromisso, amor verdadeiro. Nos dias que antecederam a audiência, a tensão na casa era palpável. Mariana mal conseguia comer, passava as noites em claro imaginando todos os cenários possíveis. Eduardo tentava manter a calma por fora, mas ela via a preocupação nos olhos dele. Pedro começou a ter pesadelos. Acordava no meio da noite chorando, dizendo que sonhava que ia embora, e nunca mais via o pai e a tia Mari. Mariana passava horas acalmando o menino, cantando canções de ninar, prometendo que tudo ficaria bem, mesmo sem saber se era verdade. Sofia, que ainda era pequena demais para entender completamente a situação, percebia que algo estava errado. Ficou mais grudenta, não queria sair do lado da mãe. Mariana carregava a filha para todo lado, precisando também daquele contato para se sentir forte. Na noite anterior à audiência, Eduardo e Mariana se encontraram no terraço. Era uma noite estrelada. O céu limpo permitia ver até a Via Láctea. Eles se sentaram lado a lado na espreguiçadeira, em silêncio por um longo tempo. Estou com medo, admitiu Eduardo finalmente. Eu também. Se perdermos, não vamos perder. Como você pode ter certeza? Mariana se virou para ele. Porque a verdade está do nosso lado. Porque o Pedro é feliz aqui. Porque você é um pai maravilhoso. E porque o amor sempre vence, Eduardo. Sempre. Ele a puxou para um abraço e ficaram assim sob as estrelas, reunindo forças para a batalha do dia seguinte. Quando o sol nasceu na manhã da audiência, Mariana vestiu o melhor conjunto que tinha. Uma calça social preta e uma blusa branca simples. Prendeu os cabelos em um coque baixo, colocou pouca maquiagem. Queria parecer respeitável, séria, mas também genuína. Eduardo usava terno azul marinho e gravata discreta. Estava pálido, mas determinado. Carmen ficaria com as crianças. Antes de sair, Mariana abraçou Pedro forte. Vai ficar tudo bem, meu amor. Você vai voltar? Vou. Prometo. Sofia abraçou as pernas de Eduardo. Volta logo, pai. Eduardo se ajoelhou
e beijou a testa da menina. Volto, princesa. E quando eu voltar, vamos fazer um piquenique no jardim. As crianças acenaram da janela enquanto o carro saía. Mariana olhou para trás e sentiu o coração apertar. Tinha que dar certo. Simplesmente tinha que dar certo. O fórum era um prédio imponente no centro de São Paulo. Corredores compridos, salas numeradas, pessoas sérias andando apressadas com pastas debaixo do braço. Mariana sentiu-se pequena ali, fora de lugar. Dr. Renato os encontrou na porta da sala de audiências. Prontos? Prontos, respondeu Eduardo segurando firme a mão de Mariana. Então vamos mostrar a verdade. Eles entraram na sala. Do outro lado, sentada com pose elegante, estava Daniela. Usava um vestido caro, joias discretas, mas caras, maquiagem impecável. Ao lado dela, uma advogada de ar severo folheava documentos. Quando Daniela viu Mariana e Eduardo de mãos dadas, seu rosto se contorceu em uma expressão de desprezo mal disfarçado. Mas rapidamente recompôs a máscara de mãe preocupada. O juiz entrou e todos se levantaram. Era um homem de meia idade, de aparência cansada, mas olhar atento. Sentou-se, ajustou os óculos e abriu o processo. Bem, vamos começar. Este é um pedido de guarda compartilhada movido pela senhora Daniela Tavares em relação ao menor Pedro Almeida. Gostaria de ouvir primeiro a requerente. E assim começou a batalha que decidiria o futuro de todos eles. Capítulo 4. A advogada de Daniela se levantou com elegância calculada, ajeitou o blazer cinza caro e caminhou até o centro da sala com passos firmes. Seu nome era doutora Patrícia Lemos, conhecida nos círculos jurídicos de São Paulo por ser implacável em casos de família. Ela abriu uma pasta e começou a falar com voz clara e autoritária. Excelência, estamos aqui porque uma mãe, após um período de autorreflexão e crescimento pessoal, deseja retomar seu papel fundamental na vida do filho. A senhora Daniela Tavares reconhece que em momentos passados priorizou a carreira, mas hoje está pronta para assumir suas responsabilidades maternais. No entanto, ao tentar se reaproximar do filho, deparou-se com uma situação no mínimo questionável na residência do pai da criança. O juiz inclinou-se para a frente. Continue. O senhor Eduardo Almeida, homem de negócios respeitável, contratou uma funcionária para trabalhar em sua residência. Até aí, nada de anormal. Porém, esta funcionária não apenas trabalha na casa, como reside permanentemente no local, trazendo consigo sua própria filha, uma criança de 5 anos. E mais, excelência, desenvolveu um relacionamento amoroso com o empregador. Tudo isso sob o mesmo teto onde vive o menor Pedro. Mariana sentiu o sangue ferver, mas Dr. Renato tocou de leve em seu braço, um sinal silencioso para que ela mantivesse a calma. Doutora Patrícia continuou, agora caminhando dramaticamente pela sala. Não estamos questionando os sentimentos envolvidos. Adultos são livres para se relacionar com quem desejarem. O que questionamos é a adequação desse arranjo para uma criança de 7 anos. Uma funcionária que mora na casa, que se envolve romanticamente com o patrão, que traz a própria filha para viver ali. Isso cria uma dinâmica confusa, instável, potencialmente prejudicial ao desenvolvimento emocional do menor. Ela pegou alguns papéis da pasta. Temos aqui reportagens de jornais e sites especializados que expuseram publicamente esse relacionamento. A criança está sendo exposta a uma situação que gera comentários, julgamentos, fofocas. Isso é saudável para um menino de 7 anos? O juiz fez algumas anotações. A senhora tem mais alguma coisa a acrescentar? Sim, excelência. Queremos deixar claro que a senhora Daniela não questiona a capacidade financeira do pai, nem mesmo seu amor pelo filho. O que ela questiona é o julgamento dele ao permitir que uma situação tão irregular se instale em sua casa. Por isso, pleiteamos a guarda compartilhada, para que o menor tenha um ambiente equilibrado, onde possa conviver com a mãe em uma estrutura familiar tradicional e estável. Ela voltou ao seu lugar com um sorriso discreto de quem acredita ter marcado pontos importantes. O juiz olhou para Dr. Renato.
A defesa gostaria de se manifestar? Dr. Renato se levantou calmamente. Ao contrário da postura teatral da advogada adversária, ele tinha um jeito mais direto, mais honesto. Excelência, a ilustre colega pintou um quadro colorido de irregularidade e inadequação. Mas vamos aos fatos concretos. A senhora Mariana Costa foi contratada pelo senhor Eduardo Almeida após salvar a vida do filho dele. Pedro sofreu uma crise asmática grave em um hotel. Estava sozinho, poderia ter falecido. A senhora Mariana, que na época trabalhava no local como funcionária da limpeza, largou suas funções e prestou os primeiros socorros que salvaram a vida da criança. Por esse ato de coragem e bondade, ela foi injustamente demitida. Houve um murmúrio baixo na sala. O juiz ergueu a sobrancelha com interesse. O senhor Eduardo, grato e reconhecendo a qualidade humana daquela mulher, ofereceu-lhe um emprego em sua residência. Ela aceitou porque era mãe solo, viúva e precisava sustentar a filha pequena. Não havia segundas intenções, não havia plano de sedução. Havia necessidade de trabalho de um lado e necessidade de alguém confiável para cuidar de uma criança asmática de outro. Dr. Renato caminhou até ficar de frente para o juiz. Quanto ao relacionamento que se desenvolveu entre eles, Excelência, aconteceu naturalmente, ao longo de meses de convivência, baseado em respeito mútuo, valores compartilhados e cuidado genuíno. Adultos se apaixonam. Isso é humano, isso é normal. E longe de ser prejudicial para o menor, esse relacionamento trouxe benefícios imensuráveis para a vida dele. Ele abriu sua própria pasta e tirou alguns documentos. Tenho aqui relatórios da escola mostrando que, desde a chegada da senhora Mariana, as notas de Pedro melhoraram significativamente. Tenho laudos médicos atestando que as crises de asma, que antes eram frequentes e graves, diminuíram drasticamente. Tenho depoimentos de professores, do pediatra, de funcionários da casa, todos dizendo a mesma coisa. Pedro é uma criança mais feliz, mais confiante, mais saudável. Ele entregou os documentos ao juiz, que começou a folheá-los com atenção. E quanto à senhora Daniela Tavares, Excelência, vamos também aos fatos. Ela abandonou o filho quando ele tinha 3 anos de idade. Saiu de casa alegando precisar de liberdade para a carreira. Nos últimos 4 anos, visitou o filho talvez 6 ou 7 vezes, sempre de forma esporádica, sem compromisso real. Não participou de aniversários, não acompanhou consultas médicas, não foi a reuniões escolares. E agora, convenientemente, depois que vê o ex-marido feliz e o filho estável, decide que quer exercer a maternidade. Doutora Patrícia se levantou bruscamente. Protesto, Excelência. Isso é um ataque pessoal à minha cliente. O juiz ergueu a mão. Protesto negado. São fatos pertinentes ao caso. Continue, Dr. Renato. Não estamos dizendo que a senhora Daniela não pode mudar. Excelência, pessoas mudam. Mas mudança verdadeira se prova com ações consistentes, não com processos judiciais movidos por orgulho ferido. E não é justo usar uma criança como peão em um jogo de vaidades. Dr. Renato voltou para seu lugar e sentou-se ao lado de Eduardo e Mariana. O juiz fez mais algumas anotações em silêncio. A tensão na sala era quase palpável. Finalmente, o juiz falou. Gostaria de ouvir o senhor Eduardo Almeida. Eduardo se levantou. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz saiu firme quando começou a falar. Excelência, eu sou um pai imperfeito. Trabalhei demais, me ausentei demais. Tentei compensar minha ausência com coisas materiais. Quando minha esposa foi embora, fiquei perdido. Não sabia como ser pai sozinho. Continuei me escondendo no trabalho, deixando meu filho aos cuidados de funcionários competentes, mas que eram apenas isso, funcionários. Ele respirou fundo. Quando o Pedro teve aquela crise no hotel e quase morreu, foi um choque. Percebi que poderia perdê-lo a qualquer momento e que eu nem estava realmente presente na vida dele. Quando descobri que uma funcionária humilde tinha salvado meu filho e sido demitida por isso, senti uma vergonha profunda. Ela fez o que era certo sem pensar, em consequências, enquanto eu, que tinha todos os recursos do mundo, nem estava lá quando meu filho precisou. A voz dele falhou um pouco, mas ele continuou.
Ofereci o emprego para Mariana porque vi nela algo raro, bondade genuína. E tinha razão. Ela transformou minha casa, transformou meu filho e me transformou também. Por causa dela, comecei a chegar mais cedo, a jantar com o Pedro, a ajudá-lo com a lição de casa, a realmente ser pai. As crises de asma diminuíram porque ele está mais calmo, mais feliz, mais seguro. Ele tem uma figura materna presente, amorosa, que realmente se importa com ele. Eduardo olhou diretamente para Daniela. A mãe biológica dele aparece e desaparece, deixando confusão e dor. Mariana está lá todos os dias, acordando cedo para preparar o café da manhã, levando para a escola, ajudando com os deveres, consolando os pesadelos. Ela é mãe no sentido verdadeiro da palavra. Daniela cerrou os punhos, mas não disse nada. E sim, Excelência, me apaixonei por ela. Não planejei, não queria complicar as coisas, mas aconteceu. E não vou pedir desculpas por amar uma mulher extraordinária que devolveu vida à minha casa e felicidade ao meu filho. Ele sentou-se. Mariana segurou a mão dele por baixo da mesa, os olhos brilhando de lágrimas contidas. O juiz então olhou para Mariana. Senhora Mariana Costa, gostaria de ouvi-la também. Mariana se levantou, as pernas bambas. Nunca tinha falado em um tribunal antes. Tinha medo de dizer a coisa errada, de prejudicar Eduardo. Excelência, eu sou uma pessoa simples. Não tenho educação formal, não conheço leis, não sei falar bonito. Mas sei o que é amor. Sei o que é cuidar de uma criança com o coração. Sei o que é fazer o certo mesmo quando é difícil. Sua voz ganhou força. Quando vi o Pedro sufocando naquele corredor, não pensei se era minha função ou não. Pensei que era uma criança precisando de ajuda. Usei o que aprendi cuidando do meu marido, que também tinha asma. Salvei o menino porque era a coisa certa a fazer. Fui demitida, fiquei sem nada, mas não me arrependo. Faria de novo 1000 vezes. Ela limpou uma lágrima que escapou. Quando o Eduardo me ofereceu o emprego, aceitei porque precisava sustentar minha filha. Mas me apeguei ao Pedro rapidamente. Ele é um menino doce, inteligente, carinhoso, merece todo o amor do mundo. E eu dou esse amor a ele todos os dias. Não porque sou paga para isso, mas porque ele conquistou meu coração. Mariana olhou para Eduardo, e o pai dele também conquistou. Não pelo dinheiro, não pela mansão, mas pela forma como ele se esforça para ser melhor, pela forma como ama o filho, pela forma como me trata com respeito e dignidade. Eu sei que nossa história é diferente, que as pessoas julgam, mas o que importa é que somos uma família que se escolheu, que se cuida, que se ama. Ela sentou-se tremendo. Dr. Renato deu-lhe um sorriso encorajador. O juiz fez mais anotações. Então disse algo que fez o coração de todos pararem. Gostaria de falar com o menor. Tragam Pedro Almeida. Mariana e Eduardo se entreolharam, alarmados. Não esperavam que o juiz quisesse ouvir a criança. Uma oficial de justiça saiu e voltou minutos depois com Pedro. O menino entrou na sala de mãos dadas com Carmen, que tinha vindo com ele. Seus olhos arregalados varreram a sala até encontrarem o pai e a tia Mari. Ele correu até eles. Pai, tia Mari. Eduardo o abraçou forte. Está tudo bem, filho. O juiz só quer conversar com você um pouquinho. Pedro olhou para o juiz com uma mistura de medo e curiosidade. O juiz sorriu gentilmente. Oi, Pedro. Não precisa ter medo. Só quero te fazer algumas perguntas. Pode ser? Pedro olhou para o pai, que assentiu encorajador. Então o menino concordou com a cabeça. Você sabe por que está aqui? Acho que é por causa da mamãe Daniela. Isso mesmo. Sua mãe quer passar mais tempo com você. O que você acha disso? Pedro ficou em silêncio por um momento, pensando. Ela é minha mãe, eu gosto dela. Mas ela vai embora sempre. Ela vem, me dá presente, tira foto e some de novo. Eu fico triste quando ela vai embora. E como você se sente em casa com seu pai? O rosto de Pedro se iluminou. Sou feliz. Meu pai agora janta comigo todo dia. Me ajuda com a lição. A gente joga videogame junto. E a tia Mari cuida de mim. O juiz se inclinou para a frente. Me fala sobre a tia Mari. Pedro sorriu aquele sorriso largo de criança. Ela salvou minha vida.
Eu estava sufocando e ela me ajudou a respirar. Ela sempre sabe quando eu não estou bem. Ela faz bolo de chocolate. Me ajuda com o dever, lê história antes de dormir. Ela me abraça quando eu tenho pesadelo. Você gosta dela? Amo ela. Ela é como uma mãe de verdade, uma mãe que não vai embora. Essas palavras atingiram Daniela como um soco. Ela cobriu o rosto com as mãos. E a Sofia, a filha da tia Mari? A Sofia é minha melhor amiga. A gente brinca junto todo dia. Ela é tipo minha irmã. Eu cuido dela também. O juiz sorriu. Você parece um menino muito feliz, Pedro. Sou. Não quero que nada mude. Eu gosto da minha família do jeito que está. Obrigado, Pedro. Pode voltar para perto do seu pai. Pedro correu e Eduardo o puxou para o colo, abraçando forte. Mariana passou a mão nos cabelos do menino, os olhos cheios de lágrimas. O juiz olhou para Daniela. A senhora gostaria de se manifestar? Daniela se levantou lentamente. Sua máscara de compostura tinha rachado. Havia lágrimas nos olhos dela. Eu não sei o que dizer, Excelência. Ouvi meu filho dizer que sou a mãe que vai embora. E ele está certo. Sua voz tremeu. Eu abandonei meu filho. Não fisicamente, eu não o deixei na rua. Mas emocionalmente, sim. Priorizei minha carreira, minha liberdade, minha vida. E quando tentei voltar, já era tarde. Ele já tinha encontrado outra pessoa para preencher o vazio que deixei. Ela olhou para Mariana. Eu vim aqui preparada para destruir você, para pintá-la como interesseira, aproveitadora, mas a verdade é que você fez o que eu deveria ter feito. Você cuidou do meu filho, você o amou, e ele te ama de volta. Daniela enxugou as lágrimas. Eu não mereço a guarda, Excelência. Não mereço nem a guarda compartilhada. Meu filho está melhor onde está, com o pai que finalmente acordou para a vida, e com a mulher que realmente é mãe para ele. O silêncio na sala era absoluto. Doutora Patrícia tentou intervir. Daniela, precisamos conversar antes. Daniela balançou a cabeça. Não. Chega. Eu estou cansada de fingir, de mentir para mim mesma. Retiro o pedido de guarda. O juiz fez uma pausa. A senhora tem certeza disso? Tenho. Pela primeira vez em anos, tenho certeza de algo. Meu filho merece ser feliz, e ele é feliz com eles. O juiz assentiu lentamente. Muito bem. Considerando o depoimento do menor, os laudos apresentados pela defesa e agora a desistência da requerente, indefiro o pedido de guarda compartilhada. A guarda permanece exclusivamente com o pai, Eduardo Almeida, com direito de visitas regulamentadas à mãe mediante acordo entre as partes. Ele bateu o martelo. Caso encerrado. Mariana desabou em lágrimas. Eduardo a abraçou apertado, Pedro entre os dois. Do outro lado da sala, Daniela os observava com uma mistura de tristeza e alívio. Antes de sair, ela se aproximou. Cuida bem dele, disse baixinho para Mariana. E obrigada por fazer o que eu não consegui. Mariana não soube o que responder, apenas assentiu. Daniela acariciou os cabelos de Pedro. Vou tentar ser melhor, meu amor. Vou tentar ser pelo menos uma mãe que aparece de vez em quando sem causar problema. Pedro a abraçou. Tá bom, mãe. E então Daniela saiu, deixando para trás o filho e a vida que tinha escolhido abandonar. Do lado de fora do tribunal, sob o sol forte do meio-dia, Eduardo parou e se virou para Mariana. Pegou as mãos dela entre as suas. Mariana Costa, você salvou meu filho 2 vezes. Primeiro quando ele estava sufocando, e depois todos os dias, dando a ele amor, segurança, família. E salvou a mim também. Me fez lembrar que existe vida além do trabalho, que existe amor, felicidade, família. As pessoas passavam ao redor, curiosas, algumas reconhecendo o empresário famoso. Mas Eduardo não se importou. Eu te amo. E quero que você fique ao meu lado para sempre. Não como funcionária, não como namorada, como esposa. Casa comigo. Mariana sentiu as pernas bambearem. Pedro, que estava ao lado, começou a pular de alegria. Fala que sim, tia Mari. Fala que sim. Mariana olhou para aquele homem que tinha mudado sua vida, para o menino que tinha conquistado seu coração, e sorriu através das lágrimas. Sim, 1000 vezes,
Sim. Eduardo a beijou ali mesmo, na frente de todos, e pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois se importou com o que os outros pensavam. 6 meses depois, em um sábado ensolarado de primavera, a mansão dos Almeida estava em festa. Haviam montado um altar no jardim, cercado de rosas brancas e hortênsias azuis. Cadeiras decoradas com laços de cetim formavam 2 fileiras, já ocupadas por convidados que conversavam animadamente. Carmen corria de um lado para o outro, verificando se tudo estava perfeito. Dr. Renato conversava com alguns dos advogados convidados, funcionários do hotel, amigos, alguns parentes, distantes, todos esperavam a noiva. Na suíte principal, Mariana se olhava no espelho e mal reconhecia a própria imagem. O vestido era simples, mas elegante, de renda branca, caindo suavemente até os pés descalços. Tinha optado por não usar sapatos, queria sentir a grama sob os pés quando caminhasse até o altar. Os cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros, com pequenas flores brancas entrelaçadas. Sofia, vestida de dama de honra com um vestido rosa claro, pulava empolgada ao redor da mãe. Mamãe, você está linda como uma princesa. Mariana se ajoelhou e abraçou a filha. E você está linda como uma fada. Pronta para jogar as pétalas, prontíssima. Houve uma batida suave na porta e Pedro entrou, vestindo um terno pequeno, segurando uma almofada branca com as alianças. Ele parou e arregalou os olhos. Tia Mari, você está muito bonita. Mariana sentiu os olhos arderem de emoção. Obrigada, meu amor. E você está lindo também. Pedro se aproximou, sério de repente. Depois de hoje, posso te chamar de mãe? Mariana puxou o menino para um abraço apertado. Você pode me chamar do que quiser, meu filho, porque é isso que você é para mim, meu filho, de coração. A música começou a tocar lá embaixo. Era hora. Mariana desceu as escadas devagar, com Sofia jogando pétalas de rosas à frente e Pedro ao lado carregando as alianças. Os convidados se levantaram, mas ela só tinha olhos para o homem que a esperava no altar. Eduardo estava deslumbrante de terno cinza claro, os olhos fixos nela, brilhando de emoção. Quando ela chegou ao lado dele, ele segurou as mãos dela e sussurrou. Você é a mulher mais linda que já vi. O celebrante começou a cerimônia, mas Mariana mal ouvia as palavras. Estava completamente imersa naquele momento, na sensação das mãos de Eduardo nas suas, no sorriso de Pedro e Sofia sentados na primeira fileira, nos olhos marejados de Carmen, na brisa suave que mexia nas flores. Quando chegou a hora dos votos, Eduardo falou primeiro. Mariana, você entrou na minha vida no momento em que eu mais precisava, mesmo sem saber. Salvou meu filho, salvou minha casa, salvou a mim. Me ensinou que família não é perfeição, é presença. Não é sangue, é escolha. Prometo estar presente todos os dias, amar você e nossas crianças incondicionalmente e construir com você o lar que sempre sonhamos. Para sempre. Mariana enxugou uma lágrima antes de falar. Eduardo, você me deu uma segunda chance quando eu achava que tinha perdido tudo. Me deu segurança, amor, família. Me mostrou que é possível recomeçar, que é possível ser feliz de novo. Prometo cuidar de você, do Pedro, da nossa família, com todo o amor que tenho no coração. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos, nas alegrias e nas dificuldades. Para sempre. O celebrante sorriu. Pelas alianças. Pedro se levantou orgulhoso e levou a almofada até os noivos. Eduardo pegou a aliança dela primeiro e deslizou no dedo de Mariana. Com esta aliança eu te desposo. Mariana fez o mesmo, a voz embargada de emoção. Com esta aliança eu te desposo. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eduardo a puxou para um beijo longo, aplaudido e celebrado por todos os presentes. Pedro e Sofia correram para abraçar os dois, e os 4 se uniram em um abraço coletivo, uma família finalmente completa. Na festa que se seguiu, entre danças, risos e brinderes, Mariana teve um momento para respirar. Olhou ao redor, viu Eduardo dançando com Sofia no colo,
Pedro correndo pelo jardim com outras crianças, Carmen servindo bolo com um sorriso enorme. Um ano atrás, ela era uma faxineira desempregada, desesperada, sentada em um banco de praça sem saber o que fazer. Hoje era esposa, mãe de 2 filhos, parte de uma família que se escolheu mutuamente. Eduardo se aproximou e a puxou para a pista de dança. "No que está pensando, senhora Almeida?" Mariana sorriu. "Senhora Almeida, ainda parecia um sonho. Estou pensando em como a vida muda rápido, como um único ato de bondade pode mudar tudo. Foi você quem disse que o amor sempre vence. E venceu, não foi?" "Venceu, sim." Eles dançaram sob as estrelas que começavam a aparecer no céu, cercados pelas pessoas que amavam, sabendo que tinham construído algo precioso e verdadeiro. 3 meses depois, em uma manhã de terça-feira, toda a família foi ao cartório. Mariana e Eduardo tinham entrado com pedido de adoção oficial de Sofia por parte de Eduardo e de Pedro por parte de Mariana. O juiz, coincidentemente o mesmo que tinha presidido a audiência de guarda, sorriu ao vê-los. "É sempre bom ver uma história terminar bem. Raras vezes vejo uma família tão unida quanto a de vocês." Ele assinou os documentos e entregou as certidões. "Agora vocês são oficialmente uma família, em todos os sentidos da lei. Pedro e Sofia, que antes só tinham um sobrenome cada, agora eram Pedro Almeida Costa e Sofia Costa Almeida. Mesma família, mesmo amor." Do lado de fora do cartório, Eduardo abraçou as 2 crianças. "Agora somos 4 Almeida Costa oficialmente." Pedro olhou para cima. "Para sempre, para sempre." E assim, a história da faxineira que foi demitida injustamente por salvar uma criança e que por isso encontrou amor, família e redenção, chegava ao seu final feliz. Mariana tinha aprendido que bondade nunca é desperdício, que segundas chances existem, que família é quem escolhemos amar todos os dias. Eduardo tinha aprendido que sucesso não se mede em dinheiro, mas em momentos compartilhados, abraços sinceros, risadas à mesa de jantar. E Pedro e Sofia tinham aprendido que irmãos não precisam nascer da mesma barriga. Precisam apenas crescer no mesmo coração. Naquela noite, sentados no jardim da casa que agora era verdadeiramente um lar, os 4 olhavam as estrelas. Mariana segurava a mão de Eduardo, enquanto Pedro e Sofia corriam entre as flores pegando vagalumes. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Eduardo. "De nada." "E você?" "De nada. Só me arrependo dos anos que perdi antes de você chegar." Mariana encostou a cabeça no ombro dele. "O importante é que encontramos um ao outro, e agora temos o resto da vida pela frente." "O resto da vida", repetiu Eduardo, beijando o topo da cabeça dela. "Eu gosto de como isso soa." E ficaram ali, sob o céu estrelado de São Paulo, uma família que tinha sido forjada não por sangue ou convenção, mas por escolha, coragem e amor verdadeiro.